Quais os aspectos essenciais para a saúde e longevidade? Que exames fazer e com que frequência? Hoje a minha convidada é a doutora Renata Fialdini, cardiologista, nutróloga e referência em medicina funcional. Que honra essa presença aqui no Descomplica Nutri. Obrigada a você, Roberta. É sempre um prazer estar junto com você e poder mostrar o trabalho que a gente faz juntas. Ai, que bom. Aqui na clínica, eu e a doutora Renata, a gente atende muito de forma integrativa, pra gente conseguir, assim, uma conduta bem assertiva quando a gente pensa em tratamento, prevenção, pra potencializar os resultados do paciente, né? Então, doutora Renata, assim, se você fosse selecionar alguns critérios principais, assim, pra avaliação de saúde dos seus pacientes, que critérios são esses? Nesse atual momento de pós-Covid, é importante a gente entender o que é ter saúde, né? Saúde é a maneira como você responde a determinados desequilíbrios ou doenças, que muitas vezes são inerentes à nossa vontade, mas que, de acordo com as condições do seu corpo, a gente tem maneiras de enfrentar esses desequilíbrios. É aquele completo bem-estar, né? Emocional, físico. Sim, porque você pode ter uma doença e dentro dessa doença você conseguir ter um bem-estar se aquela doença está equilibrada, porque tem doenças crônicas que a gente não tem como evitar. O critério, eu diria assim, é sempre ir atrás de quais são as condições para que a gente possa garantir ao longo da vida uma longevidade e uma manutenção assim de princípios básicos quando esse paciente for idoso. Isso eu acho muito importante, sabe, Rô? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar os anos para a gente ir nos preparando para aquilo que vem, que é inerente e que nós vamos ter desequilíbrios mesmo, que fazem parte, são fisiológicos, né? Começar com uma história clínica é fundamental. Parece assim um pouco informal falar uma coisa dessas de história clínica, mas eu costumo tentar entender com aquele paciente desde os antecedentes familiares. Então, se a gente for pensar assim na prática de consulta, né? Como que você avalia isso? Qual que é o passo a passo ali? Isso é super importante porque esse contato durante a consulta é baseado na medicina funcional, que é tentar entender pelo histórico do paciente, que vai desde os antecedentes familiares até a fase pré-natal e depois os antecedentes individuais, doenças ou intercorrências que ele teve ao longo da vida, a gente tentar entender quais são os gatilhos, ou seja, quais são os traumas, alergias ou sensibilidades que esse paciente pode ter e quais são os mantenedores desses desequilíbrios. Porque de nada adianta, ou é muito fácil a gente às vezes tratar o problema, mas se a gente não volta para trás para tentar entender da onde é que está surgindo, por que é que essa pessoa desencadeou, isso certamente vai se repetir e vai se exteriorizar cada vez de maneiras mais acentuadas na vida do paciente. Isso, assim, você falou, é fundamental, porque às vezes as pessoas têm muito hábito de tratar o sintoma, mas não tratam a causa daquele problema, né? E quando a gente trata a causa, a gente consegue ter resultados assim muito melhores. Sim, porque às vezes a gente está olhando para uma coisa e esquece que existem gatilhos que podem ser até um trauma, até um estresse. Quais são as situações que estão mantendo aquele problema? Então, você olhar para desequilíbrios hormonais é muito importante, para a microbiota intestinal, que pode ser a causa de um processo crônico. E assim, você falando desses desequilíbrios hormonais, né, vem muito uma dúvida em relação aos exames bioquímicos, assim. Com que frequência as pessoas devem fazer um exame de sangue, doutora Renata? Depende, né, Rô? Se é um exame de controle, a pessoa não está bem de saúde, às vezes uma vez por ano, eu acho fundamental. É o mínimo, né? Agora, se você tem um desequilíbrio hormonal, se você vai introduzir um hormônio, ou você está tratando uma tireoide, uma reposição hormonal, às vezes até você precisa fazer mensalmente desses exames até você chegar num ajuste. Então, Por isso é muito individual. Avaliação individual. E é importante, assim, às vezes as pessoas pensam só nos exames de sangue, mas aqui na clínica a gente trabalha muito com os exames complementares, um exame de hipersensibilidade alimentar, microbiota intestinal, que é justamente para
trazer essa medicina mais de precisão, né? Se você fosse escolher assim, doutora Renata, quais dos exames você acha mais importantes pensando nessa medicina de precisão? Essa pergunta é realmente porque agora, assim, o meu sonho de consumo é quando eu consigo trabalhar com o paciente de uma forma personalizada. Isso. Então, quanto mais eu conhecer sobre esse paciente, do ponto de vista bioquímico, de imagem, do ponto de vista alimentar, genético e até metabólitos e microbiota intestinal, para mim, assim, é melhor, porque eu consigo trabalhar e entender esse paciente como um todo. Mas se eu tivesse que escolher um exame, eu partiria para a sensibilidade alimentar. Ah, eu também. Eu até brinco às vezes com o paciente que eu falo que esse exame a gente deveria fazer antes de subir aqui na clínica. Quando passa lá embaixo na catraca, já deviam colher, porque se você tem algum alimento que esteja irritando, sensibilizando o seu intestino, você vai desencadear toda uma defesa inflamatória. Isso vai se repercutir ou através de uma dor de cabeça, uma dermatite. Tem pessoas que não relacionam que problemas, às vezes, comportamentais estão ligados à alimentação, entendeu? Não. Então, eu acho isso fundamental. Não, perfeito. Porque se a gente retira aqueles alimentos mais inflamatórios, a gente já diminui aquela inflamação crônica ali e já melhora o sintoma clínico, melhora o estilo de vida daquela pessoa. Com certeza você está, assim, retirando um mantenedor. Porque não adianta você dar uma medicação se essa pessoa tem uma intolerância a leite. Assim, ela pode até ter uma melhora, mas com certeza isso vai voltar e vai repercutir em algum sistema do corpo. E pensando nessas questões assim de ansiedade, né? Não tem muito como a gente fugir da saúde mental. Então, como você lida com seus pacientes em relação ao comportamento, essa mudança do estilo de vida? Então, isso é um alicerce muito importante no meu atendimento, que é a medicina comportamental. Você modular esse comportamento, tentar entender quais são as dificuldades, quais são as crenças, por que aquele paciente muitas vezes ele quer atingir um determinado resultado, mas ele não consegue. Se você não trabalhar quais são os obstáculos, os sabotadores, os sabotadores, e trabalhar isso para que ele se liberte de você, né? Isso é uma coisa muito importante, porque como profissionais da saúde, nós temos que nos preocupar em modular esse paciente para que ele seja independente, quer dizer, dar condições para que ele possa depois voar sozinho. Essa interferência na base, que é o comportamento, isso é muito importante, porque senão ele fica dependente de suplementos ou de medicação. E isso, assim, ao longo da vida, é uma coisa que não condiz com a minha filosofia de tratamento. Não, e pra gente finalizar, assim, a gente prega muito essa questão do acompanhamento integrado, né? Eu tenho a sorte de estar aqui trabalhando com a doutora Renata, porque, assim, ao mesmo tempo que eu cuido ali de toda a parte de alimentação, sugiro ali um cardápio específico de acordo com esses exames que a gente falou, de hipersensibilidade alimentar, microbioma intestinal, exame genético, é muito importante ter um acompanhamento médico ali para dar um suporte de ajustes hormonais, para toda essa modulação de saúde mesmo. Tem algumas doses de vitaminas e minerais que a gente, como nutricionista, também não pode prescrever. Então, assim, na sua prática, como que você vê esse trabalho integrado também em relação ao resultado? É fundamental, porque eu acho assim, pedir exame, os exames estão aí para todos pedirem, né, Roberta? Não tem, assim, segredo, né? Agora, você interpretar os resultados e fazer um programa de tratamento para esse paciente, isso que faz a diferença. E essa integração me facilitou muito, porque não adianta eu querer que o paciente tome determinadas coisas ou determinados medicamentos e vá por um determinado caminho, se você está precisando fazer alguns outros ajustes. Então, essa nossa relação no sentido de visar o melhor do paciente, isso daí nós, assim, antecipamos, nós otimizamos a resposta do tratamento. Isso foi muito bom na minha vida. Faz toda a diferença. É verdade. Obrigada, adorei. Convido vocês a virem aqui na clínica, marcar comigo e com a doutora Renata, vocês não vão se arrepender.
Descomplica Nutri. E aí, descomplicou?